Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, a proposta de codificação da tributação ou fiscalidade dos veículos automóveis, recentemente aprovada pelo Governo e remetida à Assembleia da República para discussão e aprovação, visa pôr fim a um sistema jurídico envelhecido nos seus princípios e formulação e estabelecer, ao mesmo tempo, seguindo os princípios do programa do Governo, as bases para uma política fiscal automóvel que tenha em conta as preocupações ambientais e energéticas do nosso tempo. O primeiro elemento de mudança para a concretização da reforma automóvel de natureza ambiental foi materializada na Lei do Orçamento de Estado para 2006, pela qual o imposto automóvel passou a integrar na sua base tributável uma componente de dióxido de carbono, CO2, que representa atualmente cerca de 10% da receita total do imposto. A proposta de lei que agora se apresenta, sem deixar de acentuar de forma gradual e progressiva a componente ambiental na fórmula de cálculo da fiscalidade automóvel, de modo a motivar a compra de veículos menos poluentes, prevê igualmente a deslocação de parte da carga fiscal do momento da aquisição para a fase de circulação. Estes elementos essenciais da nova tributação proposta, ou seja, a transferência parcial e gradual da carga fiscal da fase da matrícula para a fase de circulação e conversão igualmente gradual em emissões de CO2 da atual base tributável, correspondem aos objetivos da proposta de diretiva apresentada em julho de 2005 pela Comissão, em discussão no Conselho e que recolheu já o parecer favorável do Parlamento Europeu em setembro de 2006. Em termos formais, esta reforma traduz-se pela criação do Imposto sobre Veículos, ISV, que substitui o atual Imposto Automóvel, e pela criação do Imposto Único de Circulação, IUC, que substitui três impostos: o Imposto Municipal sobre Veículos, o Imposto de Circulação e de Caminhonagem, tudo sem esquecer a codificação daí resultante, Código ISV e Código IUC. Passando a dados concretos, direi que a partir do dia 1 de julho de 2007, se esta proposta for aprovada por Vossas Excelências, cerca de 10% da receita do atual Imposto Automóvel passa para a fase de circulação, ficando os veículos sujeitos ao Imposto Único de Circulação, pago anualmente no mês correspondente à matrícula do veículo. Eu desejava sublinhar este aspecto em que, como todos sabem, a informática tributária, que é considerada por muitos como uma informática muito poderosa, não é tão poderosa assim. E temos sempre problemas com o estrangulamento ou com o bloqueamento quando há uma concentração da entrega de declarações numa única data. Portanto, ao diferir em 12 meses o pagamento do IUC, portanto, no mês de aniversário da viatura, não teremos um pico em termos informáticos, passaremos a ter um nível mais alisado. O peso da cilindrada no cálculo do imposto é reduzido dos atuais 90%, portanto, atualmente a componente ambiental representa apenas 10%, para 70%, ou seja, a componente ambiental passará a partir do dia 1 de julho a representar 30% da tributação. Esse aumento irá prosseguir a partir de janeiro de 2008, em que a componente ambiental representará 60% da tributação do imposto sobre veículos. Relativamente ao imposto de circulação, o imposto passa a ter igualmente em conta as emissões de CO2 de acordo com as percentagens assinaladas para o imposto sobre veículos. As tabelas CO2 serão diferenciadas consoante o tipo de combustível, como já hoje ocorre, e serão progressivas em função do peso relativo da componente do nível de emissões de CO2. Para os veículos a gasóleo, com emissões de partículas inferiores a 5 miligramas por quilómetro, é concedida uma bonificação de 500 euros. Esta inovação tem a ver com a proteção de saúde. Portanto, hoje em dia, nos carros a gasóleo, existem situações de níveis de emissão de partículas muito significativas e particularmente nocivas para a saúde e emissões mais baixas. Aquilo que se dá é um prémio para a aquisição de veículos que tenham níveis de emissão de partículas mais baixas.
São igualmente de relevar outros aspectos ambientais da reforma: isenção do imposto sobre veículos para os táxis com motores híbridos, redução de 40% do imposto sobre veículos para os veículos ligeiros de passageiros, a GPL, ou gás natural, ou com motores híbridos. Portanto, para todos estes casos existirá uma redução da tributação de 40%. Relativamente ao novo imposto único de circulação, que, como já referi, engloba os 3 atuais impostos, o sujeito passivo passa a ser o proprietário do veículo. Portanto, isto liga-se também com uma outra fase que se irá seguir, que é uma nova política para o abate de viaturas em fim de vida por razões também ambientais. A liquidação do imposto será efetuada pelo proprietário do veículo através da internet ou no serviço de finanças, sendo eliminada a posição do dístico. Portanto, aquela situação que todos conhecem, que já não existe espaço no para-brisas para colar todos os dísticos, portanto, essa situação irá desaparecer no futuro e, portanto, o pagamento será totalmente desmaterializado. Os veículos de passageiros e mistos, de peso bruto igual ou inferior a 2.500 kg, que sejam matriculados até o dia 1 de julho de 2007, serão tributados por uma tabela praticamente idêntica ao do atual IMV. Isto é, há aqui uma separação entre os veículos que sejam registados a partir do dia 1 de julho de 2007 e aqueles que já estão em circulação neste momento. Aqueles que já estão em circulação terão uma tributação em imposto de circulação semelhante àquela que tem atualmente no imposto municipal de veículos. E, portanto, são estes os traços gerais desta reforma e eu gostava de clarificar, como tenho feito sempre, que não gosto de ficar com os louros de trabalho alheio. E aquilo que acontece é que, contrariamente também a algumas críticas que dizem que esta reforma é um plágio de tentativas anteriores, não é verdadeiramente um plágio, mas aquilo que fizemos foi aproveitar aquilo que já tinha sido estudado em 2001 e que esteve quase pronto para ser aprovado, não houve condições para submeter à Assembleia da República, aproveitámos aquilo que de bom estava feito, tentámos adaptá-lo à realidade, aumentámos a componente ambiental e é esta a reforma que coloco à vossa consideração. Muito obrigado.